Olá, amados. Muito boa tarde. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Primeiramente, eu quero pedir perdão por ter sumido, né? Eu fiz uma viagem, queridos, com o meu pai. Foi a primeira viagem da minha vida que eu fiz com ele. Eu nunca tinha viajado com ele. E nós fomos para uma ilha no Rio de Janeiro. E nós ficamos 3 dias sem internet. E quando nós fomos para outra casa que tinha internet, mesmo assim era todo mundo usando internet. Então não tinha como eu carregar vídeos para postar vídeos. Na verdade, eu já até viajei com o tema para gravar para vocês. Eu ia falar sobre a escolha, né? Que muitos temos que fazer. Muitos de nós precisa fazer, que é trabalho ou família, que inclusive é o que tem destruído muitos lares hoje, tem destruído muitos casamentos, né? Mas infelizmente eu não consegui gravar. Eu ia gravar depois que eu voltei, mas eu voltei com a minha garganta detonada, porque lá era muito quente e a gente tinha que dormir com o ventilador em cima da gente. Então eu tenho sinusite, já falei isso pra vocês. E aí eu voltei rouca e tô rouca até hoje. Mas hoje eu estava aqui, né? Esses últimos dias também eu vivi muita coisa, querido. Nossa, queridos, eu vivi muita coisa. Foram dias assim que Deus me mostrou muitas coisas. Nossa, foi coisa demais. E eu vivi uma situação em que só Deus, mas eu ainda não posso falar sobre isso com vocês. Mas devido a essa situação que eu vivi, Deus me mostrou a diferença entre algo que infelizmente tem feito muitas pessoas caírem de novo no engano, que tem feito muitas mulheres e muitos homens que muitas vezes foram libertos com o divórcio de alguém que era mau, de alguém que era endurecido, de alguém que nunca desejou a Deus. Mas essa pessoa acaba retornando para o relacionamento. Não só pela dependência emocional, querido, mas acaba retornando porque acredita que o cônjuge se arrependeu. E nós vamos hoje então falar a respeito disso. Porque eu passei por uma situação e foi muito difícil para mim passar por essa situação, mas graças a Deus o Senhor já vinha me preparando para esse momento. No momento foi um golpe muito grande, meu coração parecia que ia explodir, mas depois Deus foi me lembrando, olha, não esquece que eu te preparei para isso. Não esquece que eu já estava te dando forças antes mesmo de você vir a descobrir tudo que você descobriu. E aí vieram situações e Deus foi falando comigo a respeito do assunto que é o nosso tema de hoje: remorso ou arrependimento. Porque, querido, você tem que saber qual é a diferença entre os dois. Porque senão o seu cônjuge chega e qualquer lágrima de crocodilo vai te convencer de que ele se arrependeu. E você vai aceitar ele de volta. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai destruir a sua vida. Porque é isso que o diabo quer. Ele veio, se não, para matar, roubar e destruir. E se você se deixar levar por qualquer chorinho, por qualquer lágrimazinha, por qualquer palavrazinha bonita, você vai cair num engano. E esse engano pode te tirar da presença de Deus perpetuamente. Então, queridos, vamos entender primeiro o que é o remorso. E ao longo do vídeo você vai entender por que Deus quer falar com você no dia de hoje. Para que você não caia nessa cilada do maligno. Porque eu já ia cair, querido. Eu já ia cair. E Deus falou comigo: observa. Eu te preparei esse tempo todo, observa. Isso não é arrependimento. Isso é comoção e remorso. O seu cônjuge se comoveu por ver como você ficou com a situação que você descobriu.
Mas ele não. Primeiro ele se comoveu, ele chorou. Depois ele sentiu um remorso pelas atitudes que ele teve antes, mas arrependimento ele não teve. E você não deve aceitá-lo de volta sem arrependimento. Daqui pra frente, siga a sua vida. Então, querido, vamos lá. O remorso é o sentimento de vergonha e culpa por ter cometido um pecado. É um sentimento que não envolve a ação. Então, o que é o remorso? Vamos lá. Na verdade, antes do remorso, existe um sentimento, que é um sentimento de comoção. É um sentimento de tristeza. Quando Jesus ele chega para o rico, né? Na verdade, o rico que chega para ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para poder te seguir? Porque, olha, eu já obedeço os mandamentos, eu sigo as leis de Deus. O que mais eu preciso fazer? E Jesus vira para ele e fala com ele assim: olha, agora o que você precisa fazer é vender tudo que você tem e me seguir. E aí a palavra vai dizer que aquele rico, ele se entristeceu. Ele se comoveu. Mas ele se arrependeu? Não. Aquele sentimento gerou mudança? Não. A palavra vai dizer que ele se comoveu, ele se entristeceu, ele virou as costas e saiu. Poxa, eu não vou abandonar a minha riqueza, tudo que eu tenho, para seguir Jesus. Não, não vou fazer isso. Eu conquistei tudo e agora eu vou largar? Não. Então, querido, antes do remorso ainda vem um sentimento que é menos menos assim, como é que eu vou explicar para vocês? Ele causa algo menos ainda no seu cônjuge. Então você tem que saber diferenciar. Então, o que aconteceu? Eu peguei uma situação do meu cônjuge que eu não posso falar agora. Eu descobri. E aí, quando eu fui questioná-lo, ele, de primeira, ele não manifestou nada. Era como se não fosse nada. Só que quando ele me viu chorar, ele chorou. O que é isso? Ele ficou comovido com o meu choro. Ele se comoveu e se entristeceu com a minha tristeza. Ele se condoeu do meu sentimento. Ele sentiu vergonha, mas ele não sentiu culpa. Só que à medida que ele viu como eu permaneci ao longo do dia, que realmente aquela situação mexeu muito comigo, ele sentiu remorso. Então agora ele já sentiu vergonha e culpa pelo pecado que ele cometeu. Quando ele sentiu isso, aí foi onde ele se condoeu. Ele parou e falou: nossa, eu machuquei ela mesmo. Eu não devia ter feito isso. Mas aí beleza, querida, ele foi embora e sabe o que aconteceu? Ele foi viver a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é o remorso. O seu cônjuge, ele sente. Ele sentiu a sua dor. Ele sentiu que você sentiu algo que não foi legal, não foi bom. Ele chorou, ele manifestou de alguma forma algum sentimento de tristeza, de arrependimento, mas ele não se arrependeu. Quando ele saiu da sua presença, ele foi viver normalmente a vida. Não preciso me arrepender de nada. Mudar para quê? O remorso não traz mudança. O remorso, ele não envolve nenhum tipo de ação. A única ação que ele envolve é as únicas: vergonha e culpa. Num primeiro momento. E o seu cônjuge chora, claro, ele vai chorar, ele vai chorar. Muitas vezes ele chora porque é um reflexo do que você está fazendo. Você chora e ele chora junto com você. Sabe lá quando você está na igreja, por exemplo, você vê um irmão chorando e você se comove, você se condói. E aí você chora junto? É isso.
Mas esse sentimento de remorso, ele não envolve nenhum tipo de ação, nenhum tipo de mudança. Ele não gera dentro do seu cônjuge um desejo de mudar. Você entende isso? Então são fases de sentimento que o seu cônjuge passa. E aí, queridos, o que aconteceu? O meu marido foi embora, ele se encontrou com o meu pastor no dia seguinte e ele fez a mesma coisa com o meu pastor. Chorou, falou um monte de coisa, falou que ele estava arrependido, mas o meu pastor também viu que ele não tinha se arrependido. E por que não? Porque o que é o arrependimento? É uma mudança de coração e de mente que leva a uma nova perspectiva sobre si mesmo, Deus e o mundo. Então, arrependimento é quando a pessoa ela viu que ela errou e ela cai em si, ela fala: "Nossa, o que eu tô fazendo? Tá tudo errado". Ela passa a ter nojo das atitudes dela. Ela passa a ter ranço das coisas erradas que ela fez. Ela olha para o pecado e ela fala: "Eu não quero isso mais". Sabe, quando me apresentaram Jesus e eu comecei a ser liberta, porque eu já expliquei que a minha libertação ela levou anos. Ela não durou um dia nem um mês, foram anos. Mas do primeiro dia em diante que eu aceitei Jesus na minha vida, eu tomei nojo do meu pecado, das mentiras que eu contava, das coisas que eu fazia para magoar pessoas, dos pactos com demônios que eu fazia. Eu tomei ranço daquilo, eu tomei nojo. Eu não queria mais aquilo na minha vida. Isso é o arrependimento, querido. Arrependimento genuíno. Porque também existe um arrependimento que a pessoa olha e ela olha para a situação em que ela está, o contexto em que ela está. Às vezes ela está vivendo uma situação difícil, uma necessidade, uma situação financeira que foi afetada. E aí ela fala: "Nossa, mas por que isso tudo tá acontecendo? É melhor eu voltar para minha casa, porque lá eu não tava vivendo isso". Mas não é um arrependimento genuíno que vai trazer mudança de coração e mente. Paulo vai dizer: "Sede transformados pela renovação da vossa mente". Sem renovação de mente é impossível servir a Cristo. Porque você só consegue vir a Cristo e ter verdadeiramente uma mudança de vida se você entende que você estava errado. Esse é o arrependimento genuíno. O seu cônjuge, ele vai deixar muito claro para você que ele se arrependeu genuinamente. Por quê? Ele não vai ter problema de abrir mão do pecado. Ele não vai ter problema de abrir mão das coisas que o levaram ao pecado. Seja uma mulher estranha, um homem estranho, um bem material, o dinheiro, o trabalho. Ele não vai ter problema para abrir mão dessas coisas, querido. Por quê? Porque ele quer te ver bem. E ele quer principalmente estar bem com Deus. Porque quando ele estiver bem com Deus, ele vai entender que ele vai estar bem com você e com as pessoas ao seu redor. Você precisa entender isso. Você precisa entender, querido. Porque senão você perdoa alguém que chorou na sua frente e fez um teatro, nada mais do que isso. E logo, logo isso vai passar. Logo, logo isso vai passar. E aquela pessoa volta a fazer as mesmas coisas ou fazer coisas piores. E você vai se tornando cada vez mais dependente emocional daquela pessoa. Não aceite de volta. Não aceite, querido. Foi você que foi abandonado, querido. O pecado não é seu. O pecado é de quem te abandonou. Se você deu as oportunidades, se você deu tempo ao tempo, se você esperou, você orou, você buscou, você fez o que você podia. Querido, esse peso não é seu, querido. Ah, mas a igreja fala que a mulher sabe articular. A igreja ensina que eu tenho que lutar. Onde na Bíblia que tá falando isso, querido? Aonde na Bíblia vai te mandar lutar pelo seu casamento? Vai te mandar lutar pela sua família? Lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 1 ao 3, se eu não me engano, Jesus vai falar, desse capítulo 17, deixa eu só conferir aqui, para eu não passar informação errada para vocês.
Querido, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, dos versículos 3 ao 5. Jesus vai falar sobre o perdão. E ele vai falar que se a pessoa se arrependeu e ela veio ter com você, presta atenção, ela se arrependeu e ela veio te pedir perdão. Então você perdoa. Mas se ela não se arrependeu, ela não veio ter com você, deixa. Deixa pra lá. Deixa seguir a vida, deixa continuar no adultério, deixa fazer o que quiser. Porque você não muda ninguém. Quem muda alguém é Jesus. E se a pessoa não se arrependeu, ela não vai até Jesus, querido. Ela não vai até Jesus. Jesus pregou o evangelho do arrependimento. Sem arrependimento não se vai até Jesus. Remorso não leva ninguém até Jesus. A única coisa que te leva até Jesus é arrependimento genuíno. Sem arrependimento genuíno não tem Jesus. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o pecado, né? Porque a gente viu que o remorso, ele é o sentimento de vergonha e culpa por ter cometido um pecado. O que é pecado, querido? O pecado é transgredir a lei de Deus, ou seja, é você errar o alvo. O pecado, ele pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes, por exemplo, vamos supor, querido, Deus virou para você e falou o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, certo? Só que o que aconteceu? Você chegou em casa muito estressada, sua mãe te falou alguma coisa que te magoou e você retrucou, você devolveu. Você honrou? Não. Mas você fez isso conscientemente? Não. Você fez inconscientemente, é porque você estava nervoso, você teve um dia difícil e aquela pessoa te mandou uma bomba e você acabou devolvendo. Isso é um pecado inconsciente. Agora, o pecado consciente é quando você está ali, dia após dia, fazendo, retrucando, sempre devolvendo. Então, existem pecados conscientes e pecados inconscientes. Mas de todos nós devemos nos arrepender. E o pós-pecado é a transgressão. O que é transgressão? É a violação de uma lei ou mandamento de Deus. Que é o que o seu cônjuge tem feito. Primeiro, ele pecou. Ele pecou em pensamento, desejando outra pessoa. Ele pecou porque saiu de casa. E aí, quando ele se manteve lá, ele transgrediu, porque ele decidiu permanecer naquele erro, naquele pecado. Ele transgrediu. E fora isso tudo, veio um pecado muito pior, uma situação muito pior. Já falei com vocês no vídeo sobre o feitiço na vida do cônjuge. Como o feitiço funciona na vida do cônjuge. Tem cônjuges que se arrependem e voltam pro lar. Tem cônjuges que têm remorso pela situação de destruição da própria vida e voltam pro lar. E tem cônjuges que não vão voltar de forma alguma. E por quê? Porque eles estão na iniquidade. O que é iniquidade? É a quebra consciente de uma lei de Deus, ou seja, é ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Essa pessoa, perdão, querida, iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos de Deus, ou seja, é a corrupção ou dureza do coração. Então vamos colocar, o seu cônjuge saiu de casa, que seja por causa de um feitiço ou por causa de qualquer coisa, ele saiu e ele se acomodou no pecado. O pecado trouxe prazer para o seu cônjuge. O pecado trouxe deleite para ele. O pecado trouxe para ele acomodação. Toda pessoa que comete um pecado dia após dia, sem se condoer do que faz, sem se arrepender, mata sem sentir nada, trai sem sentir nada, xinga, briga, bate sem sentir nada. Isso é uma pessoa iníqua. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. E por que ele odeia a iniquidade? Porque é um pecado totalmente consciente que a pessoa faz com prazer. Entende, querido? Ela faz com prazer.
Ela sente prazer. Por exemplo, eu fui questionar o meu cônjuge. Eu falei com ele: você quer voltar para casa? Dei a oportunidade que Deus me pediu para dar para ele. Mesmo eu não querendo, querido, eu não queria. Porque a situação que eu descobri foi terrível. Mas Deus me disse: olha, dá uma última chance para ele, porque eu vi tudo. E mesmo assim eu ainda estou aqui tentando de tudo para que ele se arrependa e se volte para mim. Dá a última chance para ele. Eu estou te pedindo por mim. Por amor a mim, faça isso. E eu fui lá. E eu falei com ele: você quer voltar para casa? E sabe qual foi a resposta que eu tive? Eu quero. Mas eu não quero abrir mão do que eu tenho aqui fora. Então, assim, eu quero, mas eu não quero abrir mão dos pecados que eu tenho cometido, das coisas que eu tenho feito. Eu não quero. Então, tipo, eu quero, mas eu não quero. Eu quero voltar porque de vez em quando eu posso ficar com você, com as meninas. Posso ter sexo à vontade, sem pecar. Mas aí eu tenho que abrir mão das coisas que eu tenho aqui fora, das mulheres que eu tenho aqui fora. Eu tenho que abrir mão dos pecados que eu tô cometendo aqui fora. Resumindo, houve arrependimento? Não, querido. Arrependimento traz mudança de vida, querido. E olha só o que Provérbios, capítulo 28, dos versículos 13 ao 14, vai nos dizer. Vamos ler o 13 primeiro. O que encobre as suas transgressões. Então a gente já viu que a transgressão ela é pós-pecado. Ela é depois do pecado. Ela é secundária ao pecado. A pessoa pecou, beleza, tal, ela podia ter se arrependido ali no primeiro ato, mas ela permaneceu, ela decidiu continuar. O seu cônjuge, primeiro, ele sentiu uma atração por alguém. Ele poderia ter resistido, mas ele não, ele decidiu ir além, ele quis tocar, ele quis ter relação, ele quis beijar, ele quis sentir o prazer da carne. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então presta atenção. É preciso haver arrependimento genuíno. A pessoa precisa entender que aquilo que ela fez foi transgredir uma lei de Deus, conscientemente. Ela fez algo que ela sabia que ela não deveria ter feito. Seu cônjuge está totalmente cego? Não, querido, seu cônjuge sabe muito bem o que ele está fazendo lá fora. Ele sabe que o adultério é pecado. Ele sabe que te trair é pecado. Mas ele escolheu se manter ali porque é cômodo, é agradável e é gostoso para a carne. Agradável à carne. E aquele que encobre isso, que não põe para fora, que não fala, que não traz à tona, que não quer mudança de vida, que encobre, ele não prospera. Muito pelo contrário, ele vai ser destruído pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha só, mas o que as confessa e deixa. Então você tem que confessar para haver o arrependimento genuíno. Não adianta só o meu marido ter ido até o pastor e ter falado: ó, pastor, traí, fiz mesmo, gostei, foi ótimo, tô feliz com isso. E não deixar, querido. O arrependimento genuíno é você confessar que você pecou, que você transgrediu, que você reconheceu o seu erro e deixar. Não adianta confessar sem deixar. Não tem como. Então, se o seu cônjuge chegou para você chorando, pediu perdão, mas você não viu mudança nenhuma, ele não deixou a vida dele, as coisas que ele estava fazendo, ele não se arrependeu. Se ele não se arrependeu, ele continua servindo a Satanás. E você está colocando na sua cama um servo de Satanás. Um filho de Satanás, gerado do pecado e que se mantém no pecado. E no verso 14, a palavra vai dizer assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme. Ou seja, ele temeu uma vez ou outra? Não, ele teme todos os dias.
Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Por acaso foi Satanás que endureceu o coração dele, querido? Não. Foi ele que endureceu o coração. Então vamos de novo aqui ao significado de iniquidade. É o desrespeito e negação das leis e mandamentos de Deus, ou seja, a corrupção, a dureza do coração. Ele endureceu. Ele agora não é só um mero pecador. Ele não é só um transgressor da lei de Deus. Ele é um iníquo. Ele tem prazer no pecado. Ele tem prazer no adultério. Ele tem prazer na prostituição. Ele tem prazer no homossexualismo. Ele tem prazer na mentira, na ganância. Ele tem prazer no pecado. E o pecado, ele gera consequência? Gera consequência. Mas ele não tá nem aí pra consequência. Ele não tá nem aí. Ele sabe que ele vai colher? Ele sabe que ele vai colher. Mas ele não liga, ele não se importa. Porque ele já sabe que o diabo vai vir com uma outra coisa que vai encobrir aquilo ali. Tipo assim, eu vou sentir essa dorzinha aqui agora, mas tudo bem, sem problema nenhum. Amanhã o diabo me dá outra coisa que eu quero. Cuidado, querido. Que esse vídeo de hoje sirva de alerta pra você, mulher, e pra você, homem, pra você não continuar caindo na cilada de Satanás. Porque o que ele quer é te manter preso. Mas Jesus não. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Ele me chamou para a liberdade. E Deus falou comigo, dá a última chance para ele, por favor, por mim. Porque eu não queria. Eu fiquei decepcionada, eu fiquei frustrada, magoada. E Deus me disse, por amor de mim. E eu falei, pelo Senhor eu faço. Porque eu não queria. Foi o que aconteceu com Jesus, querido. Jesus falou com ele, olha, eu não quero passar por isso, eu não quero ser crucificado. Mas, no entanto, seja feita a tua vontade, porque o Senhor é que sabe o que é preciso acontecer para a salvação da humanidade. É porque eu sou santa, querido? Não, não sou. Infelizmente, eu ainda não sou. Eu queria ser. Eu queria, porque a palavra de Deus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra nos convida a ser santos como Ele é santo. Eu queria ser santa, mas eu ainda não sou. Mas graças a Deus, uma coisa eu pude falar para o meu marido. Eu me mantive firme e constante, perseverando na palavra, perseverando na oração e no jejum. Eu não me desviei, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu permaneci rumo à porta estreita, abrindo mão das minhas vontades, das tentações que vieram de homens que me procuraram, que me mandaram mensagem. Me mantive firme, por quê? Por amor ao meu Deus. Porque eu amo meu Deus. E eu jamais abriria mão do meu Deus. O meu Deus. Por um momento. Por um sexo. Por um homem bonito, de aparência. Por um dinheiro. Querido, você vê aí todos os dias o tanto que você trabalha, ó. Trabalha, trabalha, trabalha. O dinheiro custa pra entrar, mas o dinheiro sai assim, ó. Vai embora. Eu não consigo fazer isso. Querido, ame a Deus mais do que você ama o seu cônjuge. Ama a Deus mais do que você ama os seus pais. Ame a Deus mais do que você ama os seus filhos. Deus precisa vir primeiro na sua vida. O pecado do seu cônjuge não é carta para você cometer pecado. O pecado do meu marido não foi carta para eu cometer pecado. O pecado do meu marido foi uma libertação na minha vida. Tirou a cegueira dos meus olhos. Abriu os meus olhos para aprender na palavra de Deus verdadeiramente. E não com conceito humano. Ame a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Ame a Deus. Porque o ser humano vai te decepcionar. Ele vai te enganar. Ele vai mentir.
E vou te falar, me dói ver como o ser humano é capaz de fazer tantas maldades, de prejudicar tanto a vida de alguém, sabe? E não sentir o mínimo de dor, o mínimo de arrependimento. Querido, volte os seus olhos para os seus filhos. Eles precisam de você, querido. A religião quer que você volte seus olhos para o seu cônjuge que te abandonou. Enquanto que você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. Porque a palavra vai dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. O adultério é uma consequência gravíssima. Ele traz consigo consequências gravíssimas. E tem mulheres abrindo mão, trazendo o cônjuge para dentro de casa e o cônjuge ainda está em adultério. Se ele se arrependeu genuinamente, querido, é uma coisa. Mas se ele só sentiu remorso, voltou para sua casa e continua dormindo com outras mulheres, os seus filhos vão ser afetados. Meu marido dormiu aqui um dia. Minhas filhas estão há uma semana tendo pesadelos. Não façam isso com os seus filhos. Eu estou aqui para falar para vocês dos meus erros, para que talvez você não cometa os mesmos erros. Para que você possa ter a chance de fazer diferente. E para que Deus entre na sua vida de uma vez por todas e mude toda a sua ótica cega. Para que você tenha chance de ter uma vida nova em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, porque família é quem ficou com você, querido. Família é quem está do seu lado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. E tome muito cuidado. Esteja atento. Esteja atento. Porque Satanás está vindo com tudo. Ele está vindo com tudo. Amém? Até o próximo vídeo. Espero que até o próximo vídeo minha voz já esteja melhor, porque eu tô fazendo uma força danada para falar, porque eu tô sem voz. Mas tudo bem. Enquanto eu tiver coração para adorar a Deus e vida para entregar a Deus, eu tô feliz com isso. Amém? Ó, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.